Eu sou o padre Anatoly, da Diocese de Assis, professor do Departamento de Teologia da Faculdade João Paulo II, a FAJOPA de Marília. E nós nos encontramos, então, na segunda parte desse relatório, do Sínodo, da Sinodalidade, em que nos deparamos, então, agora ao finalzinho dessa segunda parte, com todos os discípulos, todos os missionários, mas agora dando uma ênfase para o papel do Bispo de Roma no Colégio dos Bispos. Esse capítulo 13 do relatório, E, de primeiro momento, a gente vê, então, as convergências que nos trazem a importância da presença do Bispo de Roma, enquanto também participante nessa dinâmica sinodal e, ao mesmo tempo, por que não dizer missionária, ele está intrínseco a essa dinâmica sinodal. É fundamental, de que ele, com o seu ministério, do Bispo de Roma, e também com participação com todo o povo de Deus e a dimensão colegial do seu ministério, estar vinculado a essas perspectivas de sinodalidade, colegialidade e o primado, Então, o primado vinculado a esses aspectos da sinodalidade e da colegialidade, tão presentes nessa dinâmica sinodal. Também, um outro aspecto dessa convergência é a promoção da unidade dos cristãos, que é o aspecto essencial do ministério do Bispo de Roma. É, de fato, um empenho que vem sendo assumido cada dia mais pelo papado, pelo sucessor de Pedro, e de forma contundente, cada vez maior essa inserção, e fazendo também lembrar aí a atuação de São João Paulo II com a encíclica Uti Unum Sint, que também trouxeram grandes perspectivas de diálogos ecumênicos e que hoje está dentro dessa perspectiva de colegialidade, de sinodalidade e da compreensão católica do primado dentro dessas perspectivas. E outro ponto de convergência dentro do aspecto da reforma da Cúria Romana. Nós vemos como é importante o papel do Bispo de Roma nesse processo de comunhão e descentralização. Ele promove uma reforma com base na vida de comunhão, e numa salutar descentralização. Previsto, tanto na Constituição Apostólica Praedicate Evangelium, como também na Evangelium Gaudium. Então, toda essa perspectiva de comunhão e de descentralização, a qual está presente o Bispo de Roma. Algumas questões se apresentam como pontos a serem aprofundados. Então, nós vemos que, em primeiro lugar, como incide no papel o ministério do Bispo de Roma e a Cúria Romana. Então, nós vemos aí que é necessário um aprofundamento nessa perspectiva de uma igreja sinodal do ministério do Bispo de Roma e no seu papel na Cúria Romana. Essas repercussões significativas do governo do Bispo de Roma junto à Cúria Romana têm trazido repercussões significativas, têm sido, de fato, muito importantes a nível universal e trazido, de fato, grandes perspectivas. Uma outra questão também presente, nós vemos, assim, muito salutar, a colaboração do Colégio dos Cardeais no Ministério Petrino. Então, de fato, necessário encontrar as formas que promova o seu discernimento colegial nos consistórios ordinários e extraordinários. Então, a sinodalidade, ela ilumina esse modo como o Colégio dos Cardeais pode colaborar no Ministério Petrino. E, por fim, uma questão que fica em destaque também, que é importante para o bem da Igreja, estudar os modos mais oportunos para favorecer esse conhecimento mútuo, esses laços de comunhão, esse vínculo dos membros do Colégio dos Cardeais para com
o bispo de Roma, nessa perspectiva sinodal, levando-se em conta as diversas proveniências desse colégio dos cardeais. E ao final, então, nós temos aí as propostas, né? As propostas que levam, então, a viver, a contemplar a sinodalidade a partir da figura do bispo de Roma, né? As visitas ad limina, como um espaço de intercâmbio aberto e recíproco, né? Em vistas da comunhão. Também a atenção maior dos dicastérios às realidades e às experiências, né, das várias localidades que vêm ao encontro do bispo de Roma nos momentos de visitas, né? A experiência também do conselho de cardeais, né, do grupo dos 9, né, a serviço desse processo de missão e de sinodalidade, né, a serviço do ministério petrino, em suma, né? E sobre a questão se é oportuno, né, ordenar bispos os prelados da Cúria Romana. Talvez uma reflexão, né, que vem à luz do ensinamento do Concílio Vaticano II, no sentido de um olhar para essa questão, né? Então, nós vemos que, de forma geral, estão aí as palavras-chave, né? Colegialidade, sinodalidade e primado. Toda a reflexão do papel do bispo de Roma perante esse processo de colegialidade, mas que é vivido na sinodalidade e em missão. Em suma, né, gostaria de agradecer a todos pela participação, pela atenção. Deus abençoe a todos e que agora, com esse término, né, desses pontos dentro desta segunda parte, que tenhamos aí vislumbrado, né, essas perspectivas em que todos são discípulos, todos são missionários. De fato, nesse caminho de sinodalidade, no momento em que conversamos a respeito do papel do bispo de Roma, né? Então, todos os participantes da vida eclesial estão dentro desse processo e é importante que se tenha em mente na perspectiva de missão, na perspectiva sinodal, de uma igreja sinodal em missão.